Meu nome é Mariana, trabalho aqui no Instituto. Atualmente estou gerente do Educativo, que é o núcleo que recebeu o desafio gostoso de trabalhar nessa exposição, com um período curto, como todos que estão aqui estão, e nos dão o desafio de escolher apenas um tema ou dois para conversar, partindo do tamanho de prosa que o TEM, o próprio Abdias, traz para a gente enquanto pensadores da educação, né? Tem sido um desafio gostoso poder vivenciar com os grupos de diferentes idades essa conversa, com as fotografias. E como a gente não dá conta de fazer tudo sozinho, a gente chama os amigos, né? E aí a gente tem a sorte, imaginem vocês, que tem duas amigas conversando muito sobre um tema, muito, 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 muito. Sabe aquela fofoca quente? Que todo mundo quer saber, mas ninguém sabe? E aí vem alguém, que no caso foi o Eugênio, e falou assim, viu, vai lá no Tomi e conta para todo mundo. Esses dois moços estão há alguns, não sei quanto tempo, já tem um bom tempo, escrevendo um artigo. Dentro desse artigo tinha essa fofoca quente que a gente queria. E nas vésperas do artigo sair, esse evento vem. Então pensa como é que estão essas cabeças fervilhantes. E a gente vai poder ter o prazer, a honra e a alegria de partilhar dessa fofoca quentinha que a gente escuta hoje. Então, por favor, meninos, bem-vindos. Vou pedir para que vocês se apresentem. Essas coisas de mini-bio me incomodam um pouco. Acho que tem tanta vida aí. Vocês se apresentem. E eles, nessa fofoca quentinha, prepararam uma prosa partindo de uma estrutura teatral mesmo. Então, nós veremos aqui atos e cenas organizando uma fofoca boa para a gente, vou dizer assim. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Para nós é uma alegria imensa essa conversa. Eu estava pessoalmente ansiosa por ela. Que bom poder ouvi-los. Se apresentem, por favor, a gente já começa. Perfeito. Boa tarde. Boa tarde, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, agradecer ao Eugênio e ao Instituto pelo convite tão honroso e desafiador, né? Parabenizar toda a equipe do IPEAFRO, do Instituto, por essa exposição tão histórica, tão importante e que ressalta a inventividade, a sofisticação criativa do TEM, né? Não só como um grupo de teatro, mas como um movimento cultural, político. Eu sou Guilherme Diniz, sou pesquisador e crítico de teatro e venho já há alguns anos investigando o TEM e, especialmente neste ano, vou ter a felicidade de compartilhar uma parte dessas pesquisas em um livro que vai sair pela editora Temporal, que muito resumidamente, pesquisa e analisa a relação do TEM com a crítica teatral da época. De que maneira que o TEM foi lido, pensado, encarado, atacado também pela crítica teatral da época. E aqui eu estou muito feliz de estar com vocês, compartilhando algumas inflexões, algumas reflexões, né? Eu venho de Minas Gerais, de Pará de Minas, terra de Benjamin de Oliveira, né? Simbolicamente nosso primeiro palhaço negro do Brasil. E é uma alegria estar aqui com vocês. Espero que seja uma tarde muito prazerosa e rica. Muito obrigado. Oi. Boa tarde. Meu nome é William Santana Santos, né? Eu vim lá da Bahia, né? Já diaspóricos os dois aqui na cidade de São Paulo. E eu faço doutorado em Sociologia na USP e eu estudo a trajetória do Teatro Experimental do Negro de São Paulo, o TENSP, né? Quero compartilhar aqui com vocês um pouco dessa história do que foi o TENSP, é uma organização menos conhecida do que a homônima, no Rio, né? Mas, primeiramente, agradecer ao Eugênio, chegou ali, né? Pelo convite, pela mostra belíssima, né? Que ele nos fez essa curadoria, né? Maravilhosa. E a honra de dividir a mesa com Guilherme Diniz, nossa primeira atividade pública, mas como a Mari já deu spoiler, a gente está escrevendo esse artigo sobre o James Baldwin, que é uma das cenas afroatlânticas que a gente vai tratar hoje aqui, terceiro ato, né? E na apresentação, por enquanto, é isso.
Espero que vocês tenham hoje uma tarde com muito conhecimento e que a fala que a gente vai fazer é meio um recorte transnacional do que o Eugênio trouxe aqui na mostra, né? Eu acho que o Eugênio já tem essa consciência transnacional também na cabeça, então a mostra deve ser uns 70%, 80% esse material aí transatlântico do Atlântico Negro. Ato 1, anos 1940, cena 1. Ele vai. Vai. Ah lá, já foi. Já foi. Perfeito. Então, o recorte da nossa conversa, né, o nosso eixo, um dos nossos grandes eixos aqui de discussão é pensar efetivamente a dimensão transnacional do TEM, né? Pensar de que maneira que o TEM é um agente, um movimento artístico, cultural, político, de dimensões e de proporções atlânticas, né? Parafraseando aí a nossa grande Beatriz Nascimento, né? Eu sou atlântica. O TEM também é uma dimensão atlântica, ou seja, de que maneira que a gente pode identificar na trajetória do TEM viagens, diálogos, trocas, empréstimos, interlocuções com criadores e obras de outras localidades da vasta diáspora negra, né? De que maneira que o TEM já desde o seu nascimento até as suas últimas ações enquanto grupo constituído, né? Estabeleceu uma série de diálogos com criadores, com obras, com contextos distintos da diáspora negra em vários pontos do mundo, né? Então, aqui a gente pode fazer algumas linhas de relação entre Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Paris, Roma, Dakar, ou seja, como que os agentes e as obras do Teatro Experimental do Negro estabeleceram profundos diálogos com outros agentes negros e negras da vasta diáspora, né? E trocas bilaterais, né? Para além da mera ideia de influência, foram de fato interlocuções, né? Criações que situam o TEM de fato no aquilo, né, que modernamente a gente chama de Atlântico Negro, né, com Paul Gilroy, uma criação, um movimento que tem irradiações, ecos para além das fronteiras do país, né? E para começar, eu já destaco uma matéria de jornal. Em 1944, né, portanto, o ano de fundação do Teatro Experimental do Negro, uma das primeiras declarações do Abdias Nascimento, já na condição de diretor do grupo, né, um dos grandes líderes do grupo, em 17 de outubro de 1944, no jornal O Jornal, do Rio de Janeiro, ele dá a seguinte declaração, né? Aqui é um recorte, a entrevista é mais longa, mas já numa das primeiras declarações, como diretor do grupo, ele diz a seguinte coisa: Langston Hughes, né, portanto, um dos grandes nomes da poesia e da literatura, do pensamento negro afro-estadunidense, Langston Hughes, uma das maiores expressões da poesia moderna contemporânea, virá ao Brasil a nosso convite. Continua o senhor Abdias do Nascimento. O escritor Raimundo Magalhães Júnior será o nosso intermediário. Magalhães Júnior vai traduzir a peça do grande poeta negro intitulada O Mulato, já incluída em nosso repertório. Langston Hughes virá possivelmente por ocasião da estreia de sua peça e fará uma série de conferências patrocinadas pelo Teatro Experimental do Negro. Outro grande negro norte-americano que pretendemos convidar para assistir a sua peça de estreia é Richard Wright, outro também grande nome, né, da Harlem Renaissance, autor do romance O Filho Nativo, já adaptado para o teatro. Essa declaração ela é muito significativa, ela é muito histórica, inclusive, e até então pouco difundida, porque já nos indica que desde o início do TEM, já nos seus primórdios, essa consciência de estabelecer interlocuções e a atenção diante do mundo das criações dessa diáspora negra, né, de outras localidades, já se fazia presente na própria trajetória, na própria consciência diaspórica do grupo, né? E vamos lembrar que é uma declaração de 1944 e que, por exemplo,
O Mulato é uma peça que é de 1935, né? E O Filho Nativo é um livro que é de 1940, e a versão teatral de 1941. Portanto, o grupo está bastante antenado, está bastante sintonizado e em diálogo com o que estava acontecendo, né, no mundo negro, aqui no caso estadunidense, né, estabelecendo diálogos e se colocando de fato como um agente, como uma criação, um movimento que tem ressonâncias, diálogos, contatos com essas várias criações negras no mundo, né? E aí o que é muito interessante também bem, o TEM já estreia autonomamente, né, em 1945, com uma peça estadunidense, que foi O Imperador Jones. Hoje, às vezes, isso aparece como uma controvérsia, né, a estreia com Eugene O'Neill, mas é um pouco anacrônico, porque, na verdade, o Eugene O'Neill não foi qualquer dramaturgo, não era qualquer dramaturgo da época, né? A gente está falando de um autor que, em 1936, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e foi tido como um dos grandes inovadores e modernizadores do teatro norte-americano, né? E, além disso, dos Estados Unidos. Mas o que é muito interessante também é que o Imperador Jones não ficou só famosa, né, pela literatura dramática per si do Eugene O'Neill. Ela ficou nacionalmente nos Estados Unidos e internacionalmente conhecida em virtude da atuação de dois grandes atores, né, que foi Charles Gilpin, o primeiro, né, isso nos anos 20. E depois, quando Charles Gilpin, quando a peça é remontada, Paul Robeson, né, que adquire uma proporção praticamente mitológica, a beleza e a força da sua interpretação, e no filme também, né, do Imperador Jones, que vem para o Brasil, um filme de 1933, que fica também bastante conhecido aqui. Ou seja, o que eu acho muito interessante já nesses diálogos é que o Imperador Jones vem para cá, né, para o Brasil, não apenas pela força dramatúrgica do Eugene O'Neill, mas também pela força criativa e interpretativa desses dois grandes atores negros lá nos Estados Unidos, que deixaram a peça ainda mais contundente, né, pelo vigor, pela beleza, pela sofisticação das suas interpretações, e a crítica da época diz isso notoriamente. E como que também, o que é muito interessante, a partir dessas peças, tanto o Imperador Jones, que a gente está aqui, né, vendo no destaque o Aguinaldo Camargo, mas também Todos os Filhos de Deus Têm Asas e O Moleque Sonhador, outras peças do Eugene O'Neill encenadas pelo TEM, o TEM conseguiu, no teatro brasileiro e no contexto nacional, a partir dessas peças internacionais, provocar debates sobre o racismo no Brasil, sobre as relações étnico-raciais no Brasil, que não estavam pautadas na dramaturgia brasileira, tradicionalmente falando e majoritariamente falando. Ou seja, a partir desses diálogos internacionais, como a peça de fora, estrangeira, ele potencializa uma reflexão sobre os dilemas raciais do Brasil, né? Ou seja, o próprio Imperador Jones, se a gente for ver a trajetória dessa personagem, ela encarna sinteticamente o dilema do negro que encarna a máscara branca, né? Para citar Fanon, né? A máscara branca e a pele negra. É exatamente o negro que adora e reproduz a postura, a consciência e a ideologia branca colonizadora para violentar os seus. Né? O dilema do Imperador Jones é essa, né? O negro que vai para uma ilha indistinta no Caribe, né? É fugido da prisão, e ali é o colonizador. E nessa trajetória, né? Que é uma trajetória mental, uma trajetória psicoespiritual e cultural dele consigo próprio, ele se revê negro, né? E adquire uma outra consciência de si. Mas, por exemplo, em Todos os Filhos de Deus Têm Asas, a peça, aqui no Brasil, antecipa um debate sobre os dilemas matrimoniais interraciais que só anos depois, Nelson Rodrigues com Anjo Negro vai fazer, né? E um dilema que já fere de cara tanto essas peças, mas também o Mulato, já fere de cara, aqui no Brasil, o mito da democracia racial, né? E a mestiçagem como esse emblema de harmonia,
de mistura, de pacificação entre os contatos raciais no Brasil, né? O que é muito simbólico naquela declaração anterior do Obi Dias, né, que pretende montar mulato no Brasil, isso em 1944, que a gente sabe dos contatos entre Obi Dias e Langston a partir dos anos 50. Mas aqui em 44 já fala, eu quero montar mulato no Brasil, num momento histórico em que o ideal da democracia racial, né, está profundamente estruturado, né? A gente está no finalzinho ali do Estado Novo, né? O Estado Novo cai em 45. E ele já fala que em 44 essa peça que debate profundamente, óbvio que a partir do contexto estadunidense, mas que debate profundamente esse ideal de miscigenação pacífica, harmoniosa, que integra todos e todas numa nação fraterna, essa falácia é encarada de frente, interrogada, questionada por uma peça estadunidense. E que provoca aqui, né, no Brasil, tensões que não estavam previstas, evidentemente, na dramaturgia brasileira, nem no teatro, e muito menos no teatro brasileiro de modo geral. E, para finalizar essa primeira parte, aqui a gente tem um outro ensaio, né, um ensaio com Aguinaldo Camargo. Essa peça é maravilhosa, O Imperador Jones. Ela é uma peça controversa, ambígua, mas ela, do ponto de vista cênico, especialmente, ela é uma peça escrita por um grande ator negro. A verdade é que O Imperador Jones é uma peça escrita por um grande ator negro, né? E aqui, essa foto é especialmente interessante porque né, tem uma sobreposição ali de camadas. Tem uma imagem aqui fantasmática, né, meio espectral no centro, e que dialoga bastante com a própria poética da peça, porque o que o Imperador Jones está sofrendo, né, as suas angústias, são, em síntese, os fantasmas da sua própria mente, né, os seus próprios temores, símbolos afrodiaspóricos distorcidos por uma psique que está ali em vertigem, está ali sendo está sendo, de alguma maneira, despedaçada, desfigurada, né? E esses fantasmas do seu passado reaparecem, né? Então, essa imagem eu acho muito interessante, porque ela já tem em si uma dimensão meio fantasmática, né? De uma sobreposição de camadas, em que uma parece estar um pouco espectral. É José Medeiros. Todas aqui são José Medeiros. Não, o ator branco. Ah, sim, verdade. Boa observação. Fotógrafos. E que nessa pensa que também Todos os Filhos de Deus têm asas, ele atua, né, também fazendo a personagem do Mickey. Um último detalhe aqui, para já passar a palavra para o Will. O que eu acho muito interessante nessa montagem aqui de Todos os Filhos de Deus têm asas, né, que debate um matrimônio interracial profundamente transtornado e de proporções trágicas no seu enredo, é que essa atriz aqui, a Helena Teixeira, as críticas da época enaltecem, mas de uma maneira assim descomunal, o talento, a versatilidade e a beleza interpretativa dela. E o que é muito triste é que depois de um certo tempo, depois de um certo ano, você não encontra mais registros dessa mulher, né? A Helena Teixeira, não, os críticos da época, só citando um trechinho aqui da Folha do Dia. Helena é uma figura impressionante e que está fadada a ser uma grande atriz no Teatro Nacional. Soube compor com uma perfeição absoluta aquele tipo magnífico de Eugênio O'Neill. E o que é mais interessante é que aqui a Helena interpreta uma personagem branca, é a esposa branca do Jim Harris, sem qualquer whiteface, sem qualquer subterfúgio caricato para construir essa personagem. É talento, competência e postura, né, interpretativa, e que, segundo a crítica da época, não devia nada, em termos técnicos, às maiores atrizes profissionais da época, né? E aqui a gente está falando de uma atriz que não era, do ponto de vista do circuito teatral profissional, né, como outras viviam de teatro, né? Uma pena que, depois de um certo tempo, né, a gente perde os registros dessa atriz, que foi, com certeza, uma das grandes revelações do TEM também na época, Helena Teixeira. Cena 2, 1945. Certo? Foi eu? A
3, a 2 ele... Já fomos para a cena 2. Vocês me cortaram minha fala. É. Cena 3. A cena 3 do ato 1, ainda dos anos 40, é a fundação diaspórica do TENSP. Me permita agora deslocar e acrescentar a cidade de São Paulo no debate. Tudo que a gente estava vendo era de uma cidade também afroatlântica, maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, e agora é outra cidade afroatlântica, que é São Paulo, né? Com o seu vigoroso teatro negro. O teatro negro em São Paulo é mais conhecido o teatro negro contemporâneo, né? O Johnny, Eugênio, vários nomes aqui, mas o teatro negro já era vigoroso nos anos 40, 50 e 60 aqui na cidade de São Paulo. E é uma história totalmente silenciada que eu quero trazer aqui um pouco para vocês hoje. Tenha um pouco paciência comigo, que eu estou um pouquinho aleijado, mas vai, né? Quando for para passar, eu falo e você passa, tá bom? Me permita apresentar a vocês a personagem central da nossa conversa, que é o TENSP. Se o TEM, ele já dispensa apresentações, né, pelo menos com esse público aqui, né? O TENSP eu acho que é necessário a gente incluir pelo menos uma apresentação para a gente conseguir seguir, né, a nossa apresentação. O Gui, muito bom de títulos, deu um título muito bom, que é Cenas Afroatlânticas, né? Esses 3 atos, a gente construiu uma dramaturgia, um roteirinho bem legal aqui, compartilhar para vocês essa história da diáspora negra, do Atlântico Negro, a partir de São Paulo e Rio de Janeiro, dos seus 2 teatros negro moderno, né? O Teatro Experimental do Negro de São Paulo foi criado em 1945, um ano depois do TEM, né? E foi ativo até 1966. Então, é 21 anos de história, muita coisa, tem que dar conta aí no doutorado de uma conjuntura política, saída do regime militar do Vargas, né, pós-guerra. É um período bem interessante de efervescências, onde o movimento negro e o teatro negro floresceu de uma maneira impressionante, como a gente vai ver, né? Eu diria que o TEM e o TENSP eram mais companhias primas do que irmãs. Eu digo isso porque o TENSP era ligado ao TEM, era como se fosse um departamento paulista do TEM, mas ele possuía uma autonomia relativa e uma trajetória própria, como a gente vai ver aqui. O TENSP, ele participou nos anos 40 do movimento de renovação teatral aqui na cidade de São Paulo, junto com o Grupo Teatro Experimental do Alfredo Mesquita e o Grupo Universitário Teatro Décio de Almeida Prado. E é totalmente apagado dessa história. Quando a gente vai ao movimento de renovação teatral, não se fala do TENSP. O Alfredo Mesquita escreveu uma peça chamada O Porão, nesse período, para o TENSP. Então, você vê que ele estava ali num bojo desse movimento de renovação. A Elisa Larquim, ela sempre fala que é importante a gente colocar os TENs num teatro moderno. Ele não é um apêndice, ele é construtor do teatro moderno, né? Não existe modernidade, nem teatral e nem modernidade em geral, sem a participação negra, né? A modernidade no Ocidente, ela é negra, né? Sem a diáspora, né? A modernidade é fundada, né, pela escravidão, por esse Atlântico Negro. Então, é importante a gente afirmar, nunca na história do negro o óbvio não merece ser dito, o óbvio sempre merece ser dito. Então, o TEM e o TENSP são companhias modernas do teatro brasileiro, e é esse período, né, de 44 a 66, que é o teatro moderno que a gente está tratando hoje, né? Ela é fundada em 45, mas ela estreia apenas em 51. Isso já mostra as dificuldades de uma companhia baseada aqui em São Paulo, né? O Abdias, já nos anos 40, várias peças. Aqui só vai conseguir estrear em 51 com Todos os Filhos de Deus Têm Asas. Justamente essa peça do Eugênio Nil, que foi constante também aqui no repertório paulista, né, que mostra essa primeira conexão já transatlântica, né, com esse importante dramaturgo moderno, talvez o principal dramaturgo moderno, né? Mas ele é anterior, né, ainda, né? O Tennessee já pega, né, um pouco do O'Neill, né?
Já na primeira notícia de jornal acerca do TENSP, assim como o Guilherme trouxe, foi publicada na Folha com o título Novas Oportunidades para a Raça Negra. Esse era o título da matéria. E nessa matéria, o Geraldo Campos de Oliveira, que é o diretor do TENSP aqui, já dizia que queria montar Filho Nativo do Richard Wright. E ele já apontava para o espetáculo Filho Nativo, que foi feito em 41, com o que o Orson Welles dirigiu na Broadway. Então, era para trazer a peça em si, não era uma adaptação do romance, já era, né, trazer essa montagem da Broadway, né, em 41, e queria trazer para cá em 45, 4 anos. Né? Assim como o Gui falou, era muito impressionante como eles estavam ligados assim, coetâneos mesmo, no tempo. Né? Apenas 4 anos depois, eles já queriam montar uma peça que foi sucesso na Broadway, né? E desse principal nome que é o Richard Wright. O sociólogo, vou trazer alguns sociólogos aqui hoje, o Mário Medeiros está ali, não me deixa mentir. Os sociólogos estavam também muito ligados ao teatro negro, né? Fazendo crítica, estudando, cooperando ali com o teatro negro, vários sociólogos. Um dos maiores sociólogos do Brasil, aqui de São Paulo, e que era colaborador, assim, parceiro do TENSP, é o Roger Bastide. E ele compara, numa introdução das peças do TEM para o inglês, o lugar que o romance Filho Nativo, do Richard Wright, tem nos Estados Unidos para a negritude, Sortilégio do Abdias tem para a negritude no Brasil. São lugares bem semelhantes para o Roger Bastide. Me permita apresentar para vocês agora um outro personagem, que é o diretor do TENSP, o Geraldo Campos de Oliveira. Ele ali. Ali é quando ele foi candidato a deputado, em 1950, aqui de São Paulo, e essa é uma foto do jornal O Quilombo. Tem vários exemplares aqui na mostra, vocês podem estar olhando. No Rio, Abdias Nascimento é o líder imensurável do TEM, e aqui é Geraldo Campos de Oliveira. Geraldo era amigo de infância do Abdias. Ambos são da cidade de Franca, na cidade de São Paulo. Então, assim, as origens, tanto do TEM como do TENSP é paulista, desse movimento negro que estava aqui desde os anos 20, 30, né, fervilhando. Ambos foram presos na ditadura Vargas, ficaram na mesma cela lá no Rio de Janeiro. O pai do Geraldo, Osorimbo, era um importante militante, visitou eles na cadeia, tal. E quando eles saem da cadeia, eles vão para Campinas, que é onde o pai do Geraldo morava, e organiza o Congresso Afro-Campineiro, em 38. Nesse congresso estava presente Abdias, Geraldo, Aguinaldo Camargo e Lino Guedes. O Dalmo Ferreira, que é o segundo diretor do TENSP, fala que foi nesse congresso, em 38, que se teve a ideia de se formar um teatro negro. Então, é interessante que muda um pouco a historiografia da história que o Abdias sempre conta, que viu o Imperador Jones no Peru, tal, e liga mais a essa tradição radical negra da cidade de São Paulo. Né? Geraldo foi professor, jornalista, sindicalista, político e diretor do TENSP de 45 a 59. Né? Os anos de consolidação da companhia. Sem o Geraldo é difícil a gente entender a trajetória do TENSP. E ele é uma das principais figuras transatlânticas. Né? A gente está fazendo aqui um pouco o que o Paul Gilroy, o Atlântico Negro, fez assim para o mundo anglófono, a gente está trazendo um pouco o que é o Brasil nesse Atlântico Negro. Então, esses personagens, TENSP, Abdias, Geraldo, são todos personagens, né, hoje dessa diáspora e desse Atlântico. Né? O Geraldo tinha uma verdadeira chave para abrir as portas do Atlântico Negro, assim como várias pessoas do Rio, que era o domínio do inglês. Né? Então, como a gente vai ver, ele foi tradutor de peças, se correspondeu com diversas pessoas do mundo atlântico e viajou para vários congressos internacionais. O teatro talvez seja as artes mais citadinas. Ele é sempre feito em cidades, né? Porque ele e ele é assim, tipo, as pessoas precisam estar presentes, né? Então, assim, não circula tanto como a música, digamos assim, a literatura, ele é da cidade, ele sempre está dialogando com a cidade. Então,
São Paulo, assim como o Rio, a gente tem que imaginar que ela era das maiores importantes cidades do Atlântico Negro, em geral, né? E foi palco para muitos dos principais episódios da história do teatro no Atlântico Negro. O diálogo aqui, que a gente vai mostrar hoje, era feito principalmente entre São Paulo e Nova York, né? Principalmente pelas sincronias do movimento negro dos dois lugares, né? O TEM era para nascer aqui em São Paulo, né? Quando o Abdias sai da prisão, no Teatro Sentenciado, que ele fez no Carandiru, ele tenta fundar o TEM em São Paulo. Ele não obtém apoio, nem do Mário de Andrade, que era um dos principais nomes, né? Mulato, e ele era um diretor cultural na época, não tem apoio, vai para a capital do país, no Rio de Janeiro, e funda o TEM lá. Então, a gente perdeu essa efeméride histórica por um ato de racismo aqui da cidade de São Paulo. Como a gente vai ver, foram vários. Essa cidade ela é especializada, né, em produzir branquitude e racismo. Para concluir essa primeira parte, eu proponho para vocês um exercício da gente pensar o Atlântico Negro e a diáspora negra a partir de 3 dimensões. A primeira é como contexto geográfico, que é, né? A segunda é como uma abordagem metodológica de pesquisadores, que é o que a gente está fazendo aqui. E a terceira, que eu queria que vocês focassem mais, e o que, é que a gente vai trazer aqui, é esse Atlântico Negro e a diáspora como uma identidade transnacional e uma consciência política estética que existia na própria cabeça dos agentes que a gente vai falar aqui hoje. Um outro sociólogo, que é o Walter Sivério, que é um importante estudioso da diáspora, professor da UFSCar, ele chega a falar de transnacionalismo negro, que é inclusive um título de um livro que ele está propondo, né? E foi esse transnacionalismo negro que foi o responsável pela circulação de dramaturgias, espetáculos, ideias, né? Defendemos que os TEMs, para além de um capítulo do teatro moderno brasileiro, foi um agente central na construção de uma cena cultural negro-atlântica, né? Longe de serem meros receptores passivos, né, eles atuaram como agente fundamental e ativo na construção de um vibrante circuito cultural e político negro-atlântico. Nessa conversa de hoje, mais do que realizar um estudo comparativo do teatro no Brasil e nos Estados Unidos, a gente está preocupado com as trocas em si, né? Com o diálogo que existia. E não é apenas uma influência do que estava acontecendo em Nova York, em Paris. Não, esses agentes, como a gente vai ver hoje, estavam dialogando diretamente, né? Claro que o Atlântico Negro existe poder, né? Como a gente sabe, o que acontece nos Estados Unidos, no movimento negro, tem muito mais poder do que dentro desse Atlântico Negro, né? Mas eu quero frisar para vocês, para terminar, que a gente hoje vai falar de um diálogo, né, feito com os agentes daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, com o Atlântico. Eu novamente, né? Segundo ato, 1950. E aí, já entrando em 1950, eu quero trazer a primeira personagem negra transatlântica, que é a Catherine Dunham, né? Eu e o Guilherme procuramos focar mais nas pessoas negras que fazem parte desse Atlântico, né? As pessoas brancas já são, por demasia, estudadas. Por exemplo, as viagens dessas pessoas para cá. A do Sartre, a do Camus, né, são bastante estudadas, mas a dessas pessoas negras que vieram também para o Brasil e dialogaram com os TEMs é mais silenciada. Então, agora, a personagem da cena 1 do ato 2 dos anos 50 é essa moça chamada Catherine Dunham. Ela era antropóloga e bailarina. Ela estudou antropologia na Universidade de Chicago, né? Importantíssima para a antropologia, e ela foi orientada por nada menos do que o Herskovits, principal nome dos estudos africanos, memórias, veio para o Brasil várias vezes, tal. Ela estudou a dança na diáspora, principalmente no Haiti, o vodou, e ela também foi iniciada no vodou. Mas ela tinha interesse na dança não apenas no Haiti, como em toda a diáspora. Ela se interessava também pelo Brasil. Ela já veio para o Brasil nos anos 30,
estudar o candomblé baiano, e ela tem filmagens do Joãozinho da Gomeia, um importante pai de santo do candomblé de Caboclo de Salvador, né? E ela fez imagens do Joãozinho já nos anos 30. Né? Depois que ela se formou antropóloga, ela não seguiu a carreira, mas ela montou uma importante companhia de dança e uma escola de dança com seu nome lá em Nova York, onde ela juntava os métodos da antropologia e da performance para produzir os seus espetáculos. Né? Circulou no mundo inteiro, foi basicamente uma companhia business. Assim. Ela era impressionante o sucesso, né, que ela fazia no mundo inteiro, e ela pegava essas pesquisas na antropologia e colocava na dança. Por exemplo, tinha candomblé nas danças, tinha baiana, tinha vários aspectos da dança brasileira já na companhia dela. Vários estudiosos falam que ela é precursora da dança negra. Assim como a gente está falando de teatro negro, né, a Catherine é essa precursora da dança. Né. Ela veio para o Brasil em 1950, para o Rio de Janeiro, primeiramente, para apresentar uma série de espetáculos de sua companhia de dança. Né? Mas lá, no Rio, ela fez uma imensa parceria com o Teatro Experimental do Negro, não só com Abdias, como várias pessoas que a gente vai ver aqui. Foi um diálogo constante em toda a estadia dela aqui no Brasil. Isso demonstra uma consciência afrodiaspórica, tanto da Catherine como do Abdias e do pessoal lá do Rio. Né? Ela figurou em 4 capas do jornal Quilombo, quando ela estava aqui. Essa é a segunda, já, pode passar. Essa é outra, né? Aí é ela já num dos espetáculos. Tem mais 2 que a gente não trouxe aqui, mas vocês podem olhar as capas do Quilombo e vai ter a Danha. Né? Ela é dos Estados Unidos. Ela é de Chicago, mas ela estava morando em Nova York, onde tinha a escola de dança. Se a gente vê aqui, geralmente o diálogo era com Nova York. Né? Era o teatro moderno em Nova York, o teatro negro em Nova York. Né? Das parcerias mais importantes que ela fez com o TEM foi com o balé infantil. Pode passar. A próxima. Essa. Aí é ela com a Maria Nascimento, que é a primeira esposa do Abdias, fundadora do TEM. Isso é em 50. Ela deu a aula inaugural do balé infantil. As menininhas e tal. É bom, Eugênio, a gente pesquisar depois se essas fotografias são ou não são do José Medeiros, né? Porque tem várias fotografias do Quilombo, ela foi bem documentada fotograficamente nesse período que ela estava aqui, né? Mas a gente não sabe de quem são as fotografias ainda e ela não está tão em qualidade como as outras. Estilisticamente não parece. Tem a estética mais de uma fotojornalística, né? Mas, assim, esse dado que o Eugênio traz, gente, são 900 fotos, 900 negativos. Isso aqui é uma pequena amostra. E, segundo o Guilherme, assim, que conhece mais a fotografias do TEM, tem muitas inéditas. Muitas que a gente está vendo aqui pela primeira vez. Então, assim, é uma amostra assim, sem precedentes mesmo para trazer a memória do TEM, né, para o presente. Ainda no Rio de Janeiro, a Danha fecha para se apresentar no primeiro Congresso do Negro Brasileiro, organizado pelo TEM. Ela termina as temporadas e vai participar desse primeiro congresso. Para isso, ela vem para São Paulo descansar. Estava frio, era junho, eu acho que o pessoal dos Estados Unidos gosta de um friozinho, e ela vem descansar aqui em São Paulo, né, para participar. Tinha acabado uma temporada vitoriosa e para participar desse congresso. Né. Ela fez uma reserva com 2 meses de antecedência em um hotel luxuoso, que não existe mais, chamava Hotel Esplanada.
não esperaria nada menos de uma atriz transnacional como ela, do quilate dela, porque esse hotel ele ficava na frente do Teatro Municipal. Eu não sei se é onde fica o shopping ou ali na frente, mas ele ficava exatamente na frente. E todos os artistas que se apresentavam no Teatro Municipal se hospedavam lá. Ela, com a companhia dela, pediu para se hospedar lá. Quando ela chega aqui, no inverno de junho, eu sou baiano e o inverno de São Paulo, para mim, é sempre intenso. Ela vai se hospedar no Hotel Esplanada e é recusada pelo hotel em fazer a sua hospedagem, né? Isso foi o suficiente para um dos mais importantes acontecimentos políticos em São Paulo, com repercussão para todo o país, né? A própria Danha já foi para os jornais, já denunciou várias entrevistas. Uma das mais famosas matérias dela é preciso acabar com os pruridos do racismo nesse país. Geraldo Campos e o TENSP, todas as organizações negras aqui de São Paulo, também vão nos jornais defender a Danha, né? Pode passar, né? Ah, não, volta. Essa aí. O Geraldo, ele era o representante paulista, o delegado paulista do primeiro congresso que estava acontecendo no Rio, nesse mesmo período, né? Os jornais fizeram cobertura ampla do caso, o Correio Paulistano, uma campanha contra o hotel. Isso deu bastante visibilidade para as ideias dos militantes do movimento negro que estavam totalmente organizados para o Congresso. Então, foi uma bomba mesmo para o país no momento, né? Essa matéria que a gente vai ler no Correio Paulistano chama O Preconceito Existe. E o Geraldo Campos de Oliveira deu essa declaração em 1950. Eu quero que vocês se atentem. Você quer ler para eu descansar um pouquinho a... Por isso, o que aconteceu no Esplanada Hotel em relação a Catherine Dunham e Marian Anderson não pode surpreender aos que têm a honestidade de reconhecer essa chaga do preconceito de cor e vêm desmentir aqueles que apregoam a existência de uma democracia racial no Brasil, por má-fé ou mistificação, visando preconcebidamente fraudar uma realidade patente. No interior, os negros não encontram abrigo nos hotéis de relativa categoria. Há cidades em que não podem servir-se de barbeiros nem entrar em restaurantes. Outras em que existem separação nos footings, nas praças públicas. Aqui em São Paulo, os negros não têm ingresso nos cassinos e boates, e também, a não ser excepcionalmente em alguns restaurantes. Se quisermos verificar exemplos numerosos, é só se darem ao trabalho de observar a vida da cidade. É necessário, pois, que medidas de caráter legal sejam tomadas no sentido de punir os cidadãos preconceituosos, a fim de impedir que se estabeleça em nossa terra o regime da Ku Klux Klan e o Jim Crow. Os prenúncios disso. Gente, é uma denúncia contundente da democracia racial em 1950. Era o auge da democracia racial. Era tipo, não tinha os estudos da Unesco ainda, do Bastille e Florestan, denunciando o mito da democracia racial. Nenhum Abdias, no Rio, era tão contundente ainda na denúncia da democracia racial, né? E o Geraldo ali já estava, né? E aí o outro slide é da Marian Anderson. Maravilhosa. Essa é do foto do José Medeiros. A Marian era uma cantora de ópera, transnacional também, e também foi barrada no Hotel Esplanada, em São Paulo. A Danha fala que nunca, em todas as viagens dela, barraram ela no hotel em nenhum lugar do mundo. Aqui em São Paulo, aconteceu de duas artistas, né, do quilate da Marian e da Danha serem barradas no principal hotel dos artistas, né, da cidade. Voltando um pouco assim para o Atlântico Negro, a brisa do lugar do Brasil no Atlântico Negro nesse período é que o Brasil era uma democracia racial. Esse era o lugar do Brasil no Atlântico Negro. Até os negros na época pensavam dessa maneira, né? Tanto daqui como de fora, né? Então, imagina o fuzuê, a confusão mental da branquitude diante desse caso da Danha no hotel, né? A comoção foi de toda a sociedade, não apenas isolada entre os negros.
Afonso Arinos, importante deputado aqui de São Paulo, federal, judicializou a questão, levou para o Congresso Nacional, no Rio de Janeiro. Importante a gente lembrar que a capital era o Rio, né, nessa época. E conseguiu aprovar, em pouco tempo do caso, a primeira lei antirracista do Brasil, que levava o nome Lei Afonso Arinos. Né? Essa lei proibia de se praticar atos discriminatórios raciais em qualquer estabelecimento público ou privado. Então, gente, assim, tipo, a gente está falando desses diálogos, dessas viagens, né, não é apenas, né, tipo, casos, né, folclore, vamos contar, eles geraram lutas reais, né, tipo a Danha, por exemplo, ajudou a aprovar a primeira lei antirracista que se teve nesse país. E Geraldo, já para concluindo, chegar nessa conclusão não foi coisa individual, assim, ele está decidindo a democracia racial, né, nesse período. É uma estrutura de sentimento presente nesse congresso de 1950. Um outro sociólogo, que é o Márcio Macedo, ele defende que nesse congresso que Abdias tem a virada, Abdias defendia a democracia racial nos anos 40, outras perspectivas, não é a mesma do Gilberto, mas em 50 ele tem uma virada de denúncia da democracia racial. Né? 51, que é sortilégio, já é uma outra pegada, muito mais violento. Tal. Então, a hipótese que eu quero trazer aqui para vocês é que a Danha, esses conexões transatlânticas, foi importante para o Brasil, para os negros e para os brancos mudarem a concepção de democracia racial que se tinha num país. Né? Danha volta para o Rio de Janeiro, a nossa personagem, vai participar desse primeiro congresso do negro brasileiro, apresenta uma tese lá sobre a dança. Né? Ela consegue ser hospedada no hotel. Depois de toda a comoção, o hotel hospeda ela. Né? E aí ela volta para o Rio, vai participar do primeiro congresso, apresenta uma tese de dança. Além dessa herança, que já seria impressionante, da primeira lei antirracista, tem mais duas heranças que a Danha deixa aqui no Brasil. A outra foto. Essa é a Mercedes Batista. Eu acho que das coisas que mais me impressionaram na mostra são os retratos que o José Medeiros fazia desses atores negros. Esse retrato da Mercedes é impressionante. A Mercedes também era do TEM, dançarina do Teatro Municipal. Ela conhece a Danha nesse congresso, já de volta para o Rio, e a Danha dá uma bolsa para ela estudar na escola da Danha em Nova York, e ela fica 1 ano em Nova York estudando com a Danha. Ela volta para o Brasil e propõe a dança negra brasileira, afro-brasileira. A Mercedes Batista é um nome assim, consenso que ela é precursora e propulsora da dança negra. O outro nome é o Haroldo Costa, belíssimo também nessa foto, o retrato dele. Né? Ele fundou a Companhia Brasiliana, era também do TEM, uma companhia que dança, música, e ele fala que a principal referência dele era a Companhia de Danha. E que excursionou o mundo, né? Agora o Joelzito está com um documentário belíssimo sobre a Companhia Brasileira, só um adendo, né? Que essa Companhia Brasileira excursionou vários países, né? Ou seja, que não era essa dimensão que a gente está falando aqui desse transnacionalismo não é uma exclusividade do TEM, né? Antes, inclusive, se a gente for pensar na revista, nos diálogos de Deschocolate com as Revues Negres de Paris, né? E a Josephine Baker veio para o Brasil várias vezes, né? Ao que a gente tem noticiado pelo menos 6 vezes aqui no Brasil, contracionou com o Grande Otelo, etc. Então, a gente percebe que essa estrutura, né, de movências, de trânsitos, de interlocuções transnacionais é algo que corta a história dos teatros negros no Brasil. Né? E a companhia dele, a brasiliana, se apresentou junto com a Companhia de Danha em 53 em Paris. Assim. Cena 2, 1950. O que eu queria destacar nesse próximo ponto, mais brevemente, é o modo como que, por exemplo, a importância, o Will já salientou isso de alguma maneira,
a importância do jornal Quilombo nessas interlocuções transnacionais, né? Ou seja, o modo como que o jornal consubstanciou, materializou notícias, artigos, uma série de contatos, sobretudo com a negritude francófona, né? O Will falou do domínio linguístico que o Geraldo tinha com relação à língua inglesa, né? E tem uma outra personagem do Tem que tinha um domínio da língua francesa também invejável para a época e que traduziu, inclusive, no 3º número do jornal Quilombo, o artigo do Sartre, que é Orfeu Negro, foi o Ironides Rodrigues, né? Que foi um grande educador do Tem e que foi aqui no Brasil um dos principais intérpretes, um dos principais pensadores da negritude, né? Do que estava ali na França dos anos 30, 40, né? Todo o movimento da negritude francesa, os princípios poéticos, políticos e culturais, aqui no Brasil encontra um grande estudioso, um grande tradutor, que foi o Ironides Rodrigues, né? E que, exatamente nesse congresso, primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, ele apresenta uma tese, né, que é a estética da negritude, que causa um grande dissenso na época, uma grande cisão no Congresso, sobretudo porque, para muitos congressistas ali, né, especialmente aqueles de orientação mais marxista, a estética da negritude, as denúncias políticas, ideológicas que a negritude fazia, estavam a provocar no Brasil um racismo às avessas, né? Estava promovendo cisões, separações numa sociedade brasileira coesa, né? Supostamente una e fraterna. E a estética da negritude, ao denunciar exatamente essas falácias, né? O mito da democracia racial e essa ideia de mestiçagem como um caldo que nos une e que nos, de alguma maneira, pacificaria as tensões, a estética da negritude e o modo como que o Ironides, né, foi essa grande ponta de lança, como um grande tradutor desses ideais aqui no Brasil, provoca, portanto, esse dissenso, né? Tanto é que a gente tem os registros, né, os anais do Congresso, no livro Negro Revoltado. É uma pena que a tese do Ironides não está lá, mas a gente consegue, no IPAfro, ter acesso a uma reformulação que ele faz, inclusive mais ampla, anos depois, mas que contém os mesmos princípios do que ele defendia em 1950, e que atesta a contundência, o caráter implacável de uma tese que estava, de fato, rejeitando, naquele momento ali, os chamados estudos negros, que vão focalizar, né, a vida negra como tema, como objeto do discurso e dos estudos de estudiosos brancos, né, e a negritude propunha exatamente a colocação, a posição da população negra como sujeito do discurso, como autor do discurso, não como objeto das análises, dos vieses, das fantasias e das teses, né, brancas e acadêmicas. Então, o que eu queria destacar é exatamente o modo como que o Ironides Rodrigues, né, esse grande, e aqui a gente vê o Leon Damasio e o Aimé Césaire, né, grandes expoentes do movimento da negritude, como que esse pensamento, que estava vigorante na Paris dos anos 30, 40, estava aqui também sendo interpretado, debatido, relido e pensado, né, como, inclusive, uma arma, uma possibilidade política, ideológica, reflexiva para pensar os desafios, os dilemas do Brasil, por um grande intelectual que foi o Ironides Rodrigues. Minha vez de novo. Tá. O que a gente vai propor aqui agora é um aprofundamento, né, panorâmico, evidentemente, do modo como que o Langston Hughes foi debatido, apropriado, lido, aproveitado aqui no Brasil, como intelectual que foi, especialmente como dramaturgo também que foi, né? Como eu já salientei lá no início da minha fala, desde 1944, Abdias Dias já tinha a ideia de que, no nosso repertório do Tem, o mulato é uma presença inegociável, né? Não só Eugênio O'Neill estava no horizonte estético, né, dos artistas do Tem, mas também Langston Hughes e Richard Wright. E,
Infelizmente, ao longo do tempo, o TEM-RJ, né, vamos dizer assim, não conseguiu encenar o Mulato como era o propósito, mas isso não impediu que Abdias, ao longo dos anos, né, especialmente de 1944 até 1956, estabelecesse tentativas de encenar a peça, né, como a gente vai ver aqui, e, evidentemente, também diálogos diretos com o próprio autor, com o próprio Langston Hughes. Né? Em 1945, por exemplo, uma poesia de Langston Hughes, né, Always the Same, aparece no recitativo coral do TEM, né, antes da abertura, antes da estreia do Imperador Jones. Houve uma declamação de poesias afro-americanas, não só dos Estados Unidos, né, afro-brasileiras também, de Cuba, poesias negras de distintos países do mundo. E Langston Hughes figura ali também como um dos poetas incluídos no recitativo coral. Em 1951, o Abdias manda uma carta que está publicada no jornal Diário Carioca para o Sábato Magaldi, em que ele diz o seguinte: olha, um dos meus próximos planos, né, o Sábato Magaldi, crítico de teatro, é encenar o Mulato aqui no Rio de Janeiro com a direção do José Maria Monteiro, né, que foi um dos grandes nomes também revelados pelo TEM, né, lá em 1948 com o Filho Pródigo, 47 com o Filho Pródigo. E o José Maria Monteiro seria o diretor dessa versão de Mulato em 1951, que infelizmente não acontece. E em 1956, em janeiro de 1956, na Gazeta de Notícias, o Abdias vai de novo, a imprensa fala assim, não, agora a gente vai montar o Mulato, agora a gente conseguiu, e o programa incluía outras peças, como Martim Pescador, que o Augusto Boal escreveu para o TEM, né, e que nessa montagem iria contar com a presença de Grande Otelo também no elenco, A Alma que Volta para Casa, que é uma outra peça do Langston Hughes, que é uma peça que seria protagonizada por Léa Garcia, e O Belo Indiferente, que é uma peça do Jean Cocteau, né, autor francês também vanguardista. E que também, infelizmente, esse programa não pôde ser realizado por uma série de limitações orçamentárias, sobretudo. RJ enfrentou ao longo da sua trajetória uma série de dificuldades, desenvolveu estratégias, mas também enfrentou uma série de dificuldades do ponto de vista financeiro para levar a cabo os seus projetos, né? Mas esse esquema aqui bem panorâmico, né, que eu trouxe, visa realmente ressaltar assim, o modo como que a poética desse autor, né, o Langston Hughes, estava constantemente, do início da trajetória do grupo até 1956, né, ano em que essa tragédia, que é Mulato, é encenada pelo TEM-SP, estava no horizonte, estava nos propósitos, nos projetos do TEM carioca. Né? Quem fez o contato com Langston nos anos 50 foi o Augusto Boal. Aí é uma foto dele. Ele escrevia peças para o TEM, né, no início dos anos 50, e o Abdias, vocês podem ver, tem as cartas aqui, do Abdias para o Boal, do Boal para o Abdias, do Langston. O Abdias apresentava o Boal como um representante do TEM, para conseguir essa peça e os direitos do Mulato, e o Langston já conhecia o Abdias. É isso, assim, tipo, não é uma coisa só o pessoal daqui conhecia de lá. A galera de lá sabia o que estava acontecendo aqui também, né? E ele conhecia o Abdias, cedeu os direitos para o Abdias. O Abdias não conseguiu montar a peça, quem conseguiu montar foi o TENSP. Estreou em 17 de junho de 1956, aqui na cidade de São Paulo, no bojo do 3º Festival Paulista de Teatro Amador. Né? A direção e o cenário ficaram a cargo do Francisco Giacchieri, é um diretor italiano, foi a primeira vez que um diretor externo dirigiu o TENSP, mas a tradução e a supervisão é do Geraldo Campos de Oliveira. Novamente, o domínio da língua inglesa, ele traduziu essa peça, né, o Mulato. O Mulato foi uma das peças de autores negros mais famosas da Broadway, ficou muito tempo em cartaz, remontada várias vezes, é dos anos 30, chega aqui em São Paulo nos anos 50. Até hoje, a gente não tem tradução publicada dessa peça. É impressionante o desinteresse que se tem, né, da história do teatro negro aqui no Brasil. Nenhuma peça. O Langston Hughes escreveu 30 peças.
Escreveu peça com a antropóloga Zora Neale Hurston, escreveu musical, comédia, né, muita coisa, né? E nos anos 50 tinha uma maior recepção do que hoje, né, digamos assim, aqui na cidade, né? E aí eu queria destacar esse papel de tradução. Tanto Geraldo como Abdias eram tradutores do inglês. O Abdias traduziu o O'Neill, por exemplo, onde está marcada a cruz, e o Geraldo que traduziu essa peça. Essa peça está presente no arquivo Mirel Silveira, a gente tem ela, né, estamos analisando. Se tem algum editor aí de livros queira publicar a peça, vamos aí, né, fazer essa ação antirracista. A peça foi a primeira vez que um autor negro foi representado pelo TENSP e foi a peça de maior sucesso do TENSP. Ela ganhou diversos prêmios. Pode passar a foto. É uma foto também que não está tão boa, mas é a Áurea Campos, é a esposa do Geraldo Campos de Oliveira. É interessante, nessas companhias dessa época, quase sempre eram casais que estavam na frente das companhias, né? Lá era Abdias Maria Nascimento, depois Abdias Lea, aqui é o Geraldo e a Áurea Campos. Essa é a Áurea e o Samuel dos Santos, um ator baiano que estava aqui, né? E a Áurea ganhou o prêmio, na época, chamado Alerquim, que era o prêmio que dava nesses festivais amadores, e o prêmio Governador do Estado pela peça. E o Guiaquieri ganhou a menção honrosa de direção. Pelas fotos, a gente vai tentar conseguir ela em maior qualidade, foi uma montagem bem bonita mesmo, e isso fez o TENSP excursionar com essa peça durante 56 e 57, tanto no interior como em vários lugares aqui da cidade, né? E, para terminar essa parte do Mulato, é isso, é uma peça desde 44, estava no radar. Conseguiu ser montada aqui em 56, é uma peça, gente, muito boa. Assim. A gente leu no TUSP, no Programa de Leituras Públicas, né? Estava até o Alan da Rosa presente e, tipo, é uma tragédia. O Eugênio aponta essa teatro negro e tragédia, né? E essa era uma tragédia da ascensão social do negro que mata o próprio pai, que não o aceita, né? Se passa na Geórgia, né? Mas ele vai até Atlanta estudar. É uma peça bem interessante, espero que ela seja disponibilizada em breve para todos conhecerem. Mas eu queria trazer a recepção desses autores negros aqui no Brasil. Eles se passam impreterivelmente pelos TENs, né? Como a gente vai ver, tanto o Wright, como o Baldwin, como o Hughes, é o TEN que faz essa primeira e essa pioneira recepção desses autores. Não só do teatro, o Langston Hughes também, a poesia aqui com o TENSP, também estava sempre nas recitações do TENSP, e o TENSP, além dos dramas, ele fazia um outro gênero de espetáculo que chamava recitais de poesia e música, né? E ele dava uma dramaturgia para esses recitais, não era apenas uma declamação, né? E tem dois desses recitais que se chama Inspiração, 59, e um outro que é um nome muito legal, que é Roteiro para um Poema Universal, de 60, e o Langston figurava como central em ambos os espetáculos. Estamos numa discussão aqui, fingindo que ninguém está vendo. Porque a gente tem mais 15 minutos só de prosa, ainda tem coisa para trazer, mas a gente também acha importante abrir para perguntas. Vamos decidir. Fala só. Se vocês... Eu sou de abrir, né? Então, vamos abrir. Pode ser? E aí, na resposta, vocês trazem essas questões. Se não, quem quiser, né? A gente tem rede social, se relaciona. Então, gente, não chegamos ao fim da fala, mas a gente vai abrir para troca. Eu acho que tem gente muito cabecinha fervilhando aqui em relação aos temas apresentados pelos dois.
E para quem quiser perguntar, por favor, levanta a mão. E vem aqui no microfone que a gente está gravando. Acho importante registrar as perguntas também. Acho que das provocações que vocês trazem, essa linha do tempo que vocês criam, a conversa com o TENSP, dá muito pano para manga. Me dá vontade de conversar bastante na mesa de bar. Mas vou deixar aberto para vocês, por favor. Você pode falar no microfone, meu bem? Você se importa de vir aqui? Obrigada. Boa tarde. Eu queria saber um pouco sobre a participação das mulheres no TENSP. Queria saber se teve com a Ruth Cardoso, se teve um diálogo no Imperador Jones. Mas, no geral, assim, queria entender um pouco mais de como era a participação, como que elas estavam nessa coisa. Obrigada. Mais uma pergunta para a gente juntar? Vem, Mafê. Oi, gente, obrigada pela conversa. Enquanto vocês estavam, né, conversando com a gente, eu fiquei pensando o que culminou no encerramento do grupo teatral e se hoje em dia tem algum tipo de grupo cênico ou movimento que tenta reativar o TEM como grupo teatral e se as peças são reencenadas por algum outro grupo ou como que a gente poderia, de alguma forma, ver assim na contemporaneidade assim de hoje em dia a representação das peças que eles faziam. Obrigada. Desculpa, não tinha nenhuma, agora tem 3. Vocês estão anotando, né? Tá vindo aí, tá anotando, né? Pronto. Mentalmente. Tá. Meu nome é Anderson. Achei interessante isso que você trouxe do Abdias circulando pelo Peru, esse relato que ele traz, que ele viu o Imperador Jones lá. E eu estudei na Argentina há um tempo, e eu estudei o teatro negro argentino. E lá na Argentina, uma atriz fala, ela tem esse vídeo onde o Abdias fala que, na verdade, ele viu o Imperador Jones lá. Achei muito engraçado na Argentina, em Buenos Aires. Mas, enfim, na verdade, o que eu queria perguntar é se nessa pesquisa que vocês estão fazendo, se tem também, né, assim, o Abdias tem relação com essa nossa América Latina também. Alguém, alguma pessoa, alguma referência? Muito bem. Gostoso quando abre, né? Vai para outro lugar. Eu gosto também. Então, a gente tem a questão sobre as mulheres. Seu nome? Eduarda trouxe. Aí a Maria Fernanda trouxe essa continuidade dos grupos, tanto TEM quanto TENSP, se tem algum coletivo se organizando para rearticular ou cuidar dessa memória diretamente para além do IPAfro. E a pergunta do Anderson sobre a presença deles na América Latina. Tá. Posso começar? Você quer começar? 2 ou 1. Não sei. Esqueci seu nome. Eduarda, é impossível falar da dimensão, da contribuição e do próprio desenvolvimento dos dois TEMs, vou falar especialmente do TEM RJ, no qual me debruço mais, sem a participação das mulheres. Desde a sua fundação, como o Will já adiantou, o TEM foi também fundado pela Maria do Nascimento, né? E ela, no jornal Quilombo, assinava uma coluna maravilhosa, especialmente importante, que foi a Fala Mulher, uma coluna que tinha, né, em todas as edições, que é a Fala Mulher, em que ela reflete sobre diversos temas, inclusive não só a condição das mulheres negras, mas também um debate sobre as empregadas domésticas do Brasil, inclusive um debate extremamente singular para a época, né, em que esse debate, por exemplo, a regulamentação do trabalho, os direitos trabalhistas para essa classe profissional, já estava sendo debatido lá em 1950, 40. Né? A gente tem a Convenção Nacional das Mulheres Negras, em que a Maria do Nascimento é a grande liderança, ao lado das atrizes também, da Ruth de Souza e tal. E o que eu fui encontrando na minha pesquisa, sobretudo nas críticas teatrais, para além dessa dimensão organizacional, em que as mulheres também foram
co-construtoras, co-organizadoras do TEM, né? Maria, Arinda Serafim, Ruth de Souza, né? Indo mais para frente, a Léa, etc. É a dimensão, o modo como que essas atrizes, a poética dessas atrizes foi altamente elogiada para a época, assim, do ponto de vista do desenho cênico, do desenho vocal, do desenho corporal, né? Eu citei aqui a Helena Teixeira, mas tem uma outra grande atriz também, eu comentei com o Will ali antes de começar, que se chama Zeni Pereira, que foi uma atriz extremamente elogiada na época, que colaborou com o TEM em Aruanda, na segunda versão, 1950, e que também fez parte do Orfeu da Conceição, né? Foi a personagem foi a mãe do Orfeu. Enfim, que foi uma atriz também especialmente importante para o desenvolvimento do grupo, cujas trajetórias, né, no caso das atrizes, isso é mais acentuado, as trajetórias foram muito apagadas, muito assim esquecidas. Assim, você consegue mapear muito esparsamente, muito precariamente o desenvolvimento dessas trajetórias que, na sua época, e as críticas nos indicam isso, foram fundamentais para o desenvolvimento, inclusive para o brilhantismo cênico dessas companhias, né? No TEM SP, o papel da Áurea Campos, que ganhou, né, o prêmio de melhor atriz a fazer essa personagem, que é a Nora, né? É Nora o nome dela, né? E que é mais do que uma contribuição, é uma cocriação, né? Não existe TEM sem pensar o desenvolvimento da presença dessas personagens, né, das mulheres. Você quer complementar? Além das mulheres aqui de São Paulo do Rio, tem essas mulheres também em outros lugares, como a gente viu a Danha, uma outra dramaturga negra super importante nos Estados Unidos que o TENSP tentou montar aqui, a Lorraine Hansberry, uma peça chamada O Sol Tornará a Brilhar. Foi uma parceria deles com o Teatro Oficina. O Zé Celso ia dirigir a peça, tal. Então, assim, não tem como pensar a diáspora sem a importância das mulheres. Qual que era a outra? Eu acho que sobre a América Latina. Isso é muito interessante. Do ponto de vista, o próprio nascedouro do TEM já vai entrecortando essas veias abertas da América Latina, né? Se a gente pensa, por exemplo, que no final dos anos 30, o Abdias, com a Santa Irmandade Orquídea, né? Ele e outros amigos poetas vão excursionar por vários países da América do Sul, desembarca lá em Buenos Aires, fica um tempo no Teatro del Pueblo, né? Porque essa parte ela talvez mereça um pouco mais de realce, porque antes de vir para o Brasil, né, e de ser preso aqui no Brasil, ele passa uma temporada de estudos no Teatro del Pueblo, que na época era um teatro de vanguarda, que estava estudando, por exemplo, o que estava acontecendo, né, com Jean-Louis Barrault, enfim, uma série de artistas parisienses, né, mas não só pensando nas inovações da modernização do teatro no continente europeu, e que estava ali no contexto de Buenos Aires, do Teatro del Pueblo, que era um teatro de vanguarda, sendo experimentado, gestado. E o Abdias também passa um tempo ali, né? Estuda ali, passa um tempo, inclusive, ele vai dizer o seguinte, né, respondendo a alguns críticos que vão falar assim, nossa, mas o Imperador Jones foi tão maravilhoso, esse Aguinaldo Camargo que a gente não conhece fez essa personagem de maneira tão brilhante, isso foi um golpe de sorte, né, assim, ou o que usavam na época também, foi um instintivo, né, um talento instintivo, primitivo, naif, né, natural, do ponto de vista assim, de uma quase que biológico, né, e ele vai falar assim, opa, peraí, quem ajudou a preparar o Aguinaldo Camargo foi eu. Eu fui diretor e eu não vim cru para cá, não. Eu estudei no Teatro del Pueblo, conheci lá dramaturgia, tanto latino-americana quanto europeia, de ler, de participar de debates, de participar, inclusive, de não só da cena em si, mas dos bastidores da cena também, né? O que ele revela, em síntese, é que foi uma imersão em vários aspectos da vida teatral e que começa na Argentina, né? É verdade que depois o exílio dele é muito mais anglófono, né? E depois Estados Unidos, vários países da África, né? A Nigéria em especial. Mas antes de ir também para esses países, ele passou, agora eu me esqueci do ano exatamente, mas passou por um período breve na Cidade do México, né? Que é
também hispanohablante, vamos dizer assim. Mas, enfim, eu acho que é importante ressaltar que essa excursão pela América Latina, esse diálogo com uma realidade da cena, né, de Buenos Aires, foi especialmente formativa e vanguardista, experimental na formação do Abdias Nascimento. E a última sobre se tem algum coletivo cuidando dessas memórias, né, reativando esses grupos, tanto um... Só uma última coisinha dessa coisa da América Latina ainda, da pergunta. O Abdias, quando ele escrevia sobre teatro negro em geral, no prefácio para brancos do drama, além dessa literatura anglófona, ele falava do teatro afro-cubano, por exemplo, do teatro do Caribe. Então, é como a gente viu César Damar aqui, né? É Martinica, Guiana Francesa. Então, assim, estava muito ligado. Eu acho que chega mais os espetáculos de Nova York, mas o diálogo era geral com toda a América Latina. Foi bom você ter falado isso, Will, porque eu queria fazer um adendo, que em 1952, o TEM, né, inicialmente não era do TEM, mas depois virou do TEM, monta Rapsódia Negra, né, espetáculo, inclusive, em que figura Léa Garcia, pela primeira vez, com o TEM. E nesse espetáculo você tem, para resumir muito, é um espetáculo que é uma vasta colagem de performances, danças, aspectos ritualísticos, tanto afro-brasileiros, mas também afro-cubanos. Uma dançarina cubana, que foi a Nelly Lujan, né, foi uma das coreógrafas desse espetáculo, e ela é cubana, e que trouxe para a concepção desse espetáculo, por exemplo, alguns dos princípios cênicos do voodoo, né, como um dos elementos cênicos que estava ali estruturando o espetáculo, né, que é também mais uma participação feminina na construção do espetáculo. E Rapsódia Negra, sim, é um espetáculo, do ponto de vista cênico, do ponto de vista teatral, é uma grande colagem, é um grande mosaico de elementos performativos, cênicos, musicais, de distintas partes da diáspora, né? Inclusive afro-americanos também, que estão ali colados no espetáculo, que é bastante musical, bastante performático, não é necessariamente narrativo do ponto de vista dramatúrgico. Agora, o último... Você quer falar? Foram duas perguntas, né? A dela foi por que acabou, né, esses teatros e hoje, né? Porque acabou, eu acho que é interessante, que eu acho que a gente fala de maneira protocolar o que a gente ia falar em seguida, que incomodava muito, como a gente vai ver. O país da democracia racial, afirmar a negritude nesse período e denunciar a democracia racial era um incômodo tremendo, né, entre a elite branca. Não só na ditadura militar incomodava, mas antes, né? Sortilégio é proibido de acontecer porque eles falavam que é o país da democracia racial. Logo, está trazendo um problema estrangeiro para cá, né? Então, assim, o Mário eu acho que já foi uma das hipóteses dele a ditadura militar mesmo, assim, né? Você pode ver as últimas ações, 66, 68, e o que a gente ia trazer mais dois pontos dessa conexão diaspórica, tanto São Paulo como Rio, é esses congressos mundial de artistas negros que aconteciam, né? O segundo Congresso Mundial de Artista Negro, em 59, o Geraldo Campos de Oliveira foi um delegado aqui de São Paulo. Era em Roma. Lá estava César, Senghor, Fanon, né? Ele se encontrou pessoalmente com Fanon, né, em 1959. O Fanon, nesse congresso, ele apresentou uma conferência que virou um dos apêndices depois do Condenados da Terra, né? Então, toda essa articulação transnacional ia totalmente de encontro a essa imagem que o poder branco, a elite branca, né, queria passar. E a última cena que a gente ia tratar aqui, o Geraldo Campos consegue ir para o Congresso 59, e nesse congresso é tirado um Festival Mundial de Artes Negras, que ia acontecer em Dakar, em 66. E o governo brasileiro simplesmente barra o TEM de ir. É um fenômeno assim, a gente estava falando, que não é tão levado em conta assim, tipo, é uma interrupção desse Atlântico Negro, dessa diáspora que a gente estava tratando até então, né? O governo não deixou o Abdias e o TEM ir até Dakar para apresentar suas teses por causa de toda essa discussão. O Abdias lançou uma carta aberta
né, denunciando agora abertamente 66, a democracia racial, é publicada na Presença Africana. Então, é uma coisa assim que, se no período democrático já não tinha tanta vez e tanto, imagina numa ditadura militar que, ironicamente, o lema era da democracia racial, né? Eu não sei, eu não vejo assim remontagem dessas peças, né? Eu acho que foi um dos tópicos que você abordou, né? Que fez a pergunta. A última, eu vi uma remontagem que aconteceu lá em Inhotim, quando você chegou a ver também? Não, né? Ah, sim. De Sortilégio, né? Dirigido pelo Adir Assunção, que é uma remontagem muito bonita do ponto de vista cênico, né? Eu acho que hoje remontar essas peças pressupõe ou convida a uma releitura cênica, né? Do modo como que os diálogos e os debates políticos, raciais estavam ali naquela época, e transladar isso para hoje nos convoca a realmente pensar no modo como que essas peças se transformaram, como que os debates de hoje, né, as urgências, inclusive, e também as formas teatrais, os modos de fazer teatro, se transformaram muito, né, nesses 80 anos do TEM. Né, e os teatros negros de hoje estabelecem uma série de diálogos com essas tradições, mas são diálogos transformadores, né? Não é aquela volta ao arcaico, com um arcaico paralisante, um arcaico antigo. Não, são interlocuções com essa tradição que se transformam, que se renovam. Eu até brinquei com o Johnny, hoje mais cedo, falando assim, nossa, eu queria tanto ver o Imperador Jones montado hoje. Mas hoje é uma peça que suscita, no mínimo, algumas ambiguidades, assim, no modo como que aquela personagem negra está ali retratada, né? Então, é possível, evidentemente, mas é sempre um diálogo ativo, né? Não uma montagem museológica, que nós vamos reconstruir, porque o tempo age, né? As discussões agem, as gerações outras, os nossos desejos hoje também são outros, os dilemas são outros, alguns permanece, mas nós temos hoje outros dilemas que essas peças dão conta, mas também não dão conta, né? Assim como tem coisas de hoje também que, se a gente fosse voltar no tempo, não faria tanto sentido naquele momento pelo contexto histórico, né? Isso é muito bom. Isso é ótima observação, porque lá no TU, que é o Teatro Universitário em Minas Gerais, teve uma montagem recente, universitária, de Além do Rio, que seria a peça que seria apresentada em Dakar, né, em 1966. E o que eu acho muito interessante nessa escolha de Além do Rio, além de ser, para mim, uma das peças, depois de Sortilégio, mais lindas de dramas para negros, né, do Agostinho Olavo, que é uma linda recriação do mito de Medeia no Brasil colônia, é que é uma peça que, em 66, vai na jugular de uma ideologia que estava se disseminando cada vez mais no mundo, que é a tese lusotropicalista do Gilberto Freire. Porque o que é o lusotropicalismo? É a tese de que a colonização portuguesa foi branda, né? Foi amena e foi civilizatória do ponto de vista de ser uma instituição benigna para a fundação de uma terra de encontros raciais fraternos, né? E a ditadura militar portuguesa adota essa ideologia, né? Uma ditadura que de 30 até 70. E em 1966 a gente está ali no coração do modo como que internacionalmente, inclusive como uma ideologia anti-independências do continente africano, estava pregando o seguinte: não, os portugueses não são violentos assim, as nossas relações são cordatas, são harmoniosas. Então, esses movimentos de independência na África estão exagerando um pouco, as nossas relações não são tão violentas assim. E ao situar a Medeia, essa Medeia negra, no Brasil colônia, né, já denunciando ali a violência do processo colonial,
já vai, no momento histórico de 1966, enfrentar essa tese, né? E que seria, inclusive, apresentado num festival mundial, ou seja, é desmascarar para todo mundo as ideologias falseadoras de um Brasil fraterno, de um Brasil cordato, de um Brasil democrático. Então, né, tanto do ponto de vista estético, que é uma peça maravilhosa, quanto do ponto de vista histórico-político, é uma peça que tem uma contundência ali na década de 60, né, para repaginar de maneira crítica a história do Brasil e a imagem do Brasil perante o mundo, né? E aí a ditadura, de fato, ceifa essas duas iniciativas, né? Não tem jeito, é de fato a ditadura. Só lembrar que o Ângelo Flávio montou o Sortilégio nos anos 2000. Não, O Ângelo Flávio. o Ângelo. Vem cá, Eugênio, por favor. Sabe porque a gente está registrando um vídeo, aí quem vai assistir depois fica... Hã? O que é que está acontecendo? Já passou? É bom. No início dos anos 2000, quando o Ângelo Flávio, lá em Salvador, ele monta a companhia Abdias Nascimento dentro da universidade. E ele monta o Sortilégio. A outra coisa também que eu acho que é legal lembrar é que o Wilson Tibério funda o TEM e está no primeiro congresso de escritores negros lá em Paris, com Césaire, Damas, Aline Diop, Fanon, Glissant, Baldwin, tipo, entendeu? O Richard Wright, é tipo Nós contra a Rapa, né? É literalmente Nós contra a Rapa, e o TEM já estava na fundação disso, é o Nós contra a Rapa do mundo, não tem mais maior do que isso, né? E a outra coisa assim aí que também que só colocando, né, o Exílio, Notas de um All-Star que não passa, que o Legítima montou o ano passado, tem vários trechos dessas peças. E é justamente como o Gui disse, o desafio de tentar enfrentar esse material sem conseguir montar esse material como um todo e, ao mesmo tempo, não deixando ele ficar, ele se perder da memória, né? Então, eu acho que tem isso é uma experiência que eu acho que vale a pena ressaltar. Obrigado. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero, pensando, né, eu adorei assim a apresentação e principalmente essa ideia que vocês trouxeram, que está no fundamento do TEM, está no fundamento também da ideia da exposição. Eu não uso o termo transnacional, mas eu uso o termo, a ideia de expandir o TEM para além dos seus territórios, né? A diáspora é o grande território do TEM. E eu acho que isso é uma tecnologia de sobrevivência muito grande e, ao mesmo tempo, fugia de um dilema que eu acho que os outros, vou dizer assim na totalidade, que os outros grupos tinham que trazer, que é a ideia de fundar o Teatro Nacional. Nós precisamos fundar o Teatro Nacional, como se o Teatro Nacional brasileiro não fosse racista. Basta ele ser nacional, que ele não é racista, ele não é machista, não é sexista, ele não é sudestino. Bastava ser nacional. E o TEM escapa dessa história, que assim, eu sou nacional, mas a minha ligação é com o mundo. Não existem só negros no Brasil, existem negros em todos os lugares do mundo. Então, o meu diálogo tem que ser com o meu território, mas expandir o território. Eu queria que vocês comentassem isso, se fizer algum sentido. Eu acho que deixa para a gente ler a parte do Abdias, né? Essa... Você quer pôr? Para a gente ir encerrando, né, Mari? E antes da gente ler essa última, para encerrar, é justamente nessa tese também que o Eugênio apresentou aqui, que a gente chega, né, como essa ligação transnacional permitiu fazer uma crítica de Brasil que só se pegasse história nacional, essa defesa de uma formação do Brasil, de um Brasil, né, tipo... não pegaria, assim. E eu acho, assim, eu ia falar essa herança do TEM, que perguntou, ia falar da peça do Eugênio, que não só é um trabalho de pegar uma dramaturgia e fazer, mas pegar esses documentos e transformar em dramaturgia. É muito interessante. Mas eu acho também, o Johnny está aqui, outras pessoas que fazem teatro negro aqui, O Gabriel. que o TEM é referência para todas essas pessoas. É impossível se fazer teatro negro sem ter a experiência do TEM, né, as fotografias do TEM, né, na cabeça, assim, né, tipo, eu não conheço um coletivo do GÉ, as Clarianas, que não tenha o TEM como essa grande referência. Então, não apenas pegar a dramaturgia do TEM e refazer,
Mas essa ideia de um teatro negro, que eu acho que surge aí, né? Já existia antes, na Frente Negra Brasileira, tal, mas como eles formulam e dessa amplitude, e nesse período de tempo, mais de 20 anos fazendo, com tantas peças, tantas... Né? Eu acho que isso influencia até hoje. Eu acho que foi uma interrupção mesmo que a ditadura militar trouxe, mas logo que abriu foi retomado toda essa herança e está em cada companhia de teatro negro aqui em São Paulo, no Rio. Quase acaba, né, gente? A gente fica, vai acabar. Fica à vontade. É o seguinte, aqui está falando do legado do TEM, né? E que ele marca a sociedade nossa, né? Até hoje. E eu, no caso, há 10 anos, desfilo na Mocidade Alegre, né? E a Mocidade Alegre tem como tema esse ano, né? 26, Malunga Leia, né? A Rapisódia de uma Deusa Negra. Certo? Olha que maravilha. Vai começar agora os trabalhos, né? E a gente vai tentar ganhar mais um título no Carnaval do Rio. Que bom saber aqui de antemão. Muito obrigada, querido. Que bom. É isso, né, gente? Tem um movimento grandão acontecendo. E, para finalizar, a gente vai ler a carta que o Abdias escreve à organização do Festival Mundial das Artes Negras, né? A organização senegalesa. E Eugênio, eu concordo... Cadê o Eugênio? Está ali. Eu concordo com você quando você fala isso do modo como... É porque o que o TEM e o TENSP colocam é assim, não tem como pensar o Brasil sem pensar o sistema mundo. Né? Pensando tanto a colonização, mas pensando a diáspora como essa dimensão que funda também a modernidade, como conhecemos, não tem como pensar Brasil, um teatro nacional, apartado de um contexto internacional, né, que incide historicamente, politicamente, sobre esse país. Né? E o que o TEM vai colocar eu estou em relação com o mundo. Né? As dores, as estratégias, as traduções, os circuitos linguísticos, né, que fundam a modernidade, e o Brasil é fruto disso também. Portanto, não tem como a gente pensar num teatro nacional fechado, uma ideia pura, e que é isso que pensar a diáspora poética e culturalmente propõe, né? Fugir de qualquer ideia de pureza. Né? Então, vamos para a carta que a gente finaliza em grande estilo, né? Porque é uma carta também não só contundente do ponto de vista político, mas também muito contundente do ponto de vista literário. Né? O Abdias é um poeta. E publicada na Presença Africana, nessa revista que organizava os congressos tal, na ditadura militar, né? 66. E hoje vocês encontram essa carta toda publicada no livro Sitiada em Lagos, do Abdias. Né? Aqui é um trecho. Irmãos, a diáspora negra foi o acontecimento mais trágico da história do homem. Fomos arrancados pela violência do coração da África, de nossos deuses, de nossos costumes, de nossos afetos, e viemos habitar o Brasil, Cuba, Venezuela, Porto Rico, Haiti, Estados Unidos. A história guarda a nossa história nesses 4 séculos, e hoje, convocados pelo Senegal livre, por nossa mãe África libertada, realizamos a ansiada viagem de volta. Desde cidades tentaculares como Nova York ou São Paulo, dos canaviais cubanos, dos bananais da América Central, dos cafezais colombianos, do fundo das minas, dos poços petrolíferos, das usinas ou dos ministérios da Bahia e Porto Príncipe, regressamos com nossas lágrimas e nosso riso. Enrijecidos na experiência de sangue, de força, de luta, de sofrimento, construímos um mundo novo, uma civilização nova. Comparecemos a esse primeiro Festival Mundial das Artes Negras para confirmar nossa fidelidade às origens que esses 4 séculos de escravidão não conseguiram anular. Fomos negros ontem, somos negros hoje, seremos negros amanhã. Sobre as diferenças de idiomas, acima das distâncias territoriais e das nacionalidades, os veios da diáspora em movimentos concêntricos, se reintegram no grande mar escuro dessa mágica negritude que nos manteve no espaço e no tempo, unidos e irmãos. É uma carta muito bonita, né? Dê vontade. É um começo, né, gente? É bastante coisa e é um começo de conversa, né? Uma forma da gente olhar para o TEM e para o TENSP, para a gente olhar com mais
mais cuidado, mais carinho, se aprofundar. Ainda é tudo, para muita gente, tem muita novidade e muito a se explorar. Para quem não sabe, o Eugênio, que veio aqui perguntar, com boné branco, é o curador da exposição. Acho que é bom a gente saber que rosto que esse pensamento tem. Meninos, muito obrigada. Agradeço imensamente. Desculpem a gente não conseguir ouvir tudo até o final, mas fica aquele desejo registrado, a gente conclui aqui. E eu vou pedir aplausos para os meninos mais uma vez e já convidar, por favor, o Samuel Titã para falar sobre o José Medeiros, querido. Muito obrigada.